Gente, é o seguinte, vocês enviaram um vídeo pra mim da Vitória Souza e agora ela inventou uma nova moda. Ela prega com uma garrafinha na mão e fazendo algumas alusões sobre alguns textos bíblicos. Isso me preocupa bastante, sim, mas eu não creio mais que essas pessoas que estão ouvindo a Vitória são vítimas, não. Elas querem ouvir isso. Então vamos reagir a esse vídeo onde ela pega uma garrafa d'água e ela começa a trazer muitas histórias e também algumas ilustrações sobre a vida comum. Entretanto, ela não aplica o evangelho. E eu vou explicar alguns problemas que eu encontrei na ministração da Vitória Souza. E alguns até dizem, Caio, mas você tem que olhar todo o contexto, toda a pregação. Gente, é pior. Eu já analisei uma pregação dela aqui no canal e é muito pior do que vocês imaginam, tá? Eu lembro que ela leu um versículo bíblico, tipo um versículo assim, muito pequeno. E ela falou para as pessoas, podem fechar a Bíblia. Meu Deus, você chegar em uma igreja, abrir o texto bíblico e pedir para as pessoas fecharem a Bíblia, pode ter certeza, coisa boa não vai vir do pregador. Não vai. Então eu quero reagir a esse vídeo e depois eu vou comentar sobre o que realmente ela fez aqui. Então vamos lá. Tá vendo essa garrafa que está aqui na minha mão? Você percebeu que eu peguei essa garrafa vazia, sim ou não? Essa garrafa aqui, ela é uma garrafa de Scar? Então a gente bebe, quando acaba a gente joga fora. Muitas das vezes na vida é assim. Tem gente que vê você cheio, ele vai bebendo até acabar. Ele te usa, ele faz de tudo para te usar. Por quê? Porque tá vendo que você tá cheio. Tá vendo que você tem algo para oferecer? Isso se chama interesseiro. Enquanto você tem algo para oferecer, ele tá ali, mas quando acaba ele te diz. Mas sabe qual é o interessante? Porque o homem pode te ver como uma garrafa descartável, que ele usa e joga fora. Mas Deus olha para você e diz assim, pode até ser uma garrafa descartável que hoje alguém olhou e disse, acabou. Só que Deus pega aquele que está rejeitado, descartado, humilhado, e ele pega e faz assim, ó, tá vazio? Mas eu encho de novo. Isso aqui é puro coach, tá? Se você for uma palestra de qualquer coach famoso aí da internet, você vai ver a mesma semelhança. São palavras que têm algum tipo de efeito e a todo momento você vai perceber que existem transições do antes e o depois. E todo coach tem essa ideia de fazer com que você seja próspero, que você tenha uma vida diferente, que você não seja como você era anteriormente. Então o coach ele tem essa cabeça, essa mente exatamente pensando nisso. E quando você vê a Vitória Souza fazendo esse tipo de analogia com a vida pessoal, não tem nada de diferente, gente. Agora eu te faço uma pergunta. Realmente isso daqui é uma pregação bíblica? Claro que não. Aí talvez ela me diga, Caio, mas você está usando apenas um corte das minhas publicações. Então não posta mais esses cortes, pelo amor de Deus. Porque se você posta esses cortes é porque você quer chamar a atenção de alguém. E você conseguiu chamar a atenção. É por isso que eu estou reagindo a esse vídeo. Então posta, por exemplo, você explicando Romanos capítulo 8, João capítulo 3, traga então uma informação bíblica que seja louvável. Sabe por que às vezes Deus permite as pessoas te usarem? Você fica tão vazio. Pergunta por quê? Porque as mágoas faz você aprender a tua verdadeira identidade. Deus vai permitir algumas pessoas te magoarem e te descartar para você entender que quem tem que te valorizar é Deus. Quem te honra é Deus. O interessante é que aqui na legenda, né, o Deus está minúsculo. Tá corretíssimo, tá? Tá corretíssimo. Ela está falando de um Deus minúsculo, tá? Não é o Deus bíblico. Tá? Olha, quem fez a legenda é isso daí, tá certíssimo, tá? O homem pode falar A, o homem pode falar B, mas quem te levantou foi Deus e Ele não te descarta. Tem gente que primeiro... Era a garrafinha d'água, agora é o copo. Né? Daqui a pouco ela vai usar o chinelo dela, só pode. Ele te usa, ó. Depois, ele te quebra. E no final, te descarta. E sabe o que é pior? Que depois de tudo isso, ele ainda te pergunta por que você mudou. Quando alguém perguntar por que você mudou, você olha para ele e fala, sabe por que eu mudei? Porque eu tive que enfrentar a guerra sozinho.
Sabe por que eu mudei? Porque quando eu precisei, ninguém estava lá. Era só eu e Deus. E é por isso que eu não vou ficar dando risadinha para todo mundo, não. Parece uma tradução da música Sabor de Mel da Damares, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É tipo assim, olha, quando eu estava na guerra, lutando sozinho, sangrando, na lama, ninguém me ajudou. Mas agora, Deus me levantou e eu vou mostrar para todo mundo quem eu sou. Gente, isso daqui é neopentecostalismo. É uma ideia de que, olha, você estava anteriormente na desgraça, caído, e agora Deus te levantou. Mas esse levantar não é um levantar sobre o pecado ou sobre as suas lutas espirituais, mas ela está falando de bens materiais, de carro, de casa. Olha, quando eu estava lá na masmorra, na lama, Deus estava vendo o que estava passando. E meus irmãos não, mas agora que eu estou na vitória e na bênção, as pessoas vão ver realmente quem eu sou. Eu vou mostrar para todo mundo o que Deus fez por mim. É isso que ela está pregando aqui. Isso, gente, é teologia da prosperidade, é confissão positiva, é puro neopentecostalismo. É por isso que eu não vou ficar sentando em qualquer mesa, não. Porque eu só quero caminhar quem teve do meu lado, não só quando tudo estava bem, mas quando tudo estava dando errado. Eu quero caminhar do meu lado com pessoas que viu que eu estava assim. E sabe o que elas fizeram? Imagina se Jesus tivesse a mesma mentalidade da Vitória Souza. Olha, agora que eu ressuscitei, vocês vão ver quem eu sou realmente. Pedro, você me negou. Eu não quero saber de você. Eu vou quebrar a cara de Tomé e vou mostrar realmente que eu ressuscitei. Tomé, põe teu dedo aqui do lado da minha barriga. Imagina se Jesus fosse dessa maneira. E é tipo isso que a Vitória Souza está ensinando, um evangelho de vingança. Quem não me ajudou, agora vai ver a minha vitória. E eu não quero ter mais contato com as pessoas que não me ajudaram. Gente, isso aqui parece casos de família do que o evangelho. Estava todo quebrado. Mas a pessoa certa, ela vem para te curar. A amizade certa, ela vem para te ajudar. E sabe o melhor de tudo? É que todo aquele brilho que tiraram de você, quando Deus manda a pessoa certa, o que estava vazio volta a ficar cheio. O que não tinha brilho volta a brilhar. A pergunta que fica é, ela está falando do quê, pelo amor de Deus? Do que ela está falando? De restauração? Que eu saiba, a restauração vem de Deus, não de pessoas. Não dá para saber o que ela está falando. Então fica tipo um enigma na cabeça das pessoas. E a pergunta que fica é, e o evangelho, cadê minha filha? Não tem. O que não acreditava, volta a acreditar. Mas em meio à minha dor, Deus vai me usar. Mesmo com a dor, eu não vou parar. Antes de você assistir esse vídeo, eu quero falar sobre uma coisa importante. Você pode usar algumas histórias ou até mesmo algumas ilustrações para você enriquecer a sua pregação. Você pode, não é proibido. Por exemplo, a Vitória Souza, ela pode fazer isso. O problema é que ela não faz certo e nem prega o evangelho. No livro Pregação Cristocêntrica, do Bryan Chapell, ele fala sobre a importância de você trazer ilustrações para a vida das pessoas. Porque para ele as pessoas necessitam entender exatamente o que elas estão vivendo e o que o evangelho traz para elas. No fim, tem que apontar para a redenção em Cristo Jesus. Então perceba, não é errado você trazer histórias, ilustrações ou até mesmo analogias, desde que aponte para a centralidade do evangelho. Infelizmente, a Vitória Souza não faz isso. Quando você prega um sermão, vamos dizer que é um sermão expositivo. Você lê, explica e aplica o texto. Em uma pregação temática, você vai pegar um texto bíblico e você vai usar outros versículos ou textos que apoiem o seu tema principal, tá? Entretanto, toda pregação, seja expositiva, textual ou temática, tem que ter aplicação e no fim deve apontar para a mensagem da cruz. Porque se você prega só no Antigo Testamento e fica lá, você está pregando para um judeu, entende? E um judeu vai falar, beleza, você pregou certinho. Você pregou no Antigo Testamento, você não apresentou o Cristo. Para o judeu, tá ok, a sua pregação foi boa. Mas para nós que somos cristãos, temos que apontar de um certo modo a mensagem bíblica para Cristo. E você tem que se virar para fazer isso.
É por isso que você tem que estudar para não fazer o que a Vitória Souza pratica nas igrejas. Tá? Então, só para você entender sobre a questão de ilustração. Então, sim, nós podemos usar ilustrações e histórias desde que aponte para a mensagem central da sua pregação. E a Vitória Souza não sabe pregar, não sabe fazer uma conexão com o evangelho e muito menos entende realmente o que está falando. Aí fica difícil, né? Mas vamos lá, né? Por isso que as pessoas, às vezes, ficam com raiva de você. Porque elas tentam fazer você parar, mas você não para. Sabe por que eu não paro? Porque eu sei quem me chamou. Quem me chamou foi Deus! E é por Ele que eu não posso parar! Ei, essa daqui é pra você que tá pensando em parar. Você não pode parar. Porque quem te fez a promessa não foi Deus. Ele não é homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Se Ele prometeu, meu amigo, confia nele. É por isso que as pessoas não querem te fazer parar. Porque elas sabem do tamanho da promessa que você tem na sua vida. Você acha que tem pessoas que vão querer parar? Gente que não tem promessa? Vai nada. Levanta a mão, você vai gritar agora pro diabo ouvir. Diga, diabo, só lembra de uma coisa. Você pode querer fazer eu parar. Diga pra ele, mas quem tem promessa não morre. Então, nós temos um grande problema exegético na fala da Vitória Souza. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. Todos quem? Os anteriores que diz aqui na carta aos Hebreus. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, olha o que diz. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. E aí, o que você faz com esse versículo? Você rasga e joga fora? Então, gente, tome cuidado com essas frases de efeito que vocês veem por aí, que vocês acham que, olha, a moça tá arrebentando, o rapazinho tá falando uma coisa que é bonita, né? Mas a verdade não é bíblico, não é bíblico. E tem muita gente que perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque não lê a Bíblia. Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: a Bíblia de muitas pessoas tá tão empoeirada que dá para escrever condenação com os dedos. É isso. Então, quem não lê Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. E essa é a verdade. Olha só o que ela diz aqui no final. Vamos ver. Não sei pra que tá gritando, né? Vai morrer sim, e talvez a promessa não chegue até você, viu? Então cuidado com esse falso evangelho. Infelizmente tem gente que gosta desse tipo de circo. Tem gente que paga, tá? Eu sei que ela cobra cachê e tem gente que paga pra ela pregar. Eu não sei o que ela prega, mas enfim. Se tem gente que paga, então tem gente que gosta de ser enganada. Gente, a frase do Paul Washer, eu acho ela formidável. Eu sempre cito na maioria dos meus vídeos. O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. E a Vitória Souza, ela sabe exatamente o que está fazendo. As pessoas também sabem o que estão ouvindo. E elas permanecem assim porque elas gostam disso. Então não achem que essas pessoas são vítimas. Elas não são vítimas. Essas pessoas gostam de ouvir esse evangelho plastificado que não muda a vida das pessoas e traz somente uma perspectiva de prosperidade de bens materiais. Elas gostam disso. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe e até mais.